Governo dá apartamento para morador de rua e você continua pagando aluguel. Meus amigos, minhas amigas, meus inimigos secretos que só assistem para xingar nos comentários. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Fé com Ironia. Antes de começar, já deixo meu agradecimento a você que volta aqui toda semana para ouvir esse humilde cronista que não tem vergonha de chamar o óbvio pelo nome. Hoje, o tema é daqueles que dá dor de cabeça até em São Tomás de Aquino. Moradores de rua subsidiados pelo governo. Sim, a frase já soa como heresia para uns e como salvação para outros. No meio fica o povão, aquele que paga o boleto sem desconto e se pergunta: ué, e eu? Não mereço também um teto do governo? Outro dia, andando pelo centro de São Paulo, cruzei com uma cena que parecia saída de um filme do Fellini dirigido por Nelson Rodrigues. Uma senhora, deitada em papelão, segurava uma sacola do mercado que eu sei muito bem que não vende barato. Do lado dela, uma placa improvisada. Deus ajuda, mas o governo atrapalha. Olhei, ri por dentro e me perguntei: será que ela estava no cadastro único? Será que já tinha escutado falar do Plano Ruas Visíveis, lançado pelo governo federal em 2023 para, em tese, tirar das ruas aqueles que se tornaram invisíveis? A ironia é que, nesse país, até os invisíveis têm burocracia. Você precisa de CPF, comprovante de inexistência de endereço e, se possível, um atestado de que já dormiu na calçada da Sé para ter direito à moradia cidadã. Esse projeto que importou o modelo americano Housing First. Primeiro dá-se a casa, depois se conversa sobre o resto. Parece sensato, mas aqui sempre vira pastel de vento. A EBC noticiou que o Minha Casa Minha Vida passou a reservar cotas para moradores de rua. Lindo no papel, mas quantos já receberam a chave? Pergunta que ecoa sem resposta, como as trombetas do Apocalipse. E aqui vale lembrar uma passagem dura do Evangelho. As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus, capítulo 8. Cristo, em toda a sua glória, se fez um sem-teto voluntário. Mas veja a diferença. Ele não pediu subsídio do governo romano. E, ironia das ironias, foi justamente o império, com sua burocracia e impostos, que condenou os pobres à miséria. Claro, a modernidade inventou a compaixão terceirizada. Você paga imposto, o Estado gasta em programas sociais, e pronto, consciência limpa. Mas Roger Scruton já alertava. A compaixão sem responsabilidade pessoal vira pura encenação. É teatro moral para jornalistas e políticos. Quem paga a conta, no fim, é sempre o trabalhador que rala de segunda a sábado para bancar tanto o deputado engravatado quanto o morador de rua que, com sorte, vai receber uma chave simbólica de apartamento. E aqui entra a parte trágica comédia. Um estudo da Universidade da Colômbia Britânica, divulgado pela BBC, mostrou que dar dinheiro vivo para moradores de rua reduziu em média 120 dias passados na rua. Ótimo resultado! Mas, no Brasil, quando se fala em dar dinheiro sem condicionalidade, o sujeito médio já imagina a cena. O fulano pega o auxílio e gasta em cachaça. É preconceito? Talvez. Mas também é fruto de uma realidade. Sem disciplina, qualquer bênção vira maldição. Chesterton dizia que dar apenas pão sem dar também sentido de vida é condenar o homem a ser escravo do estômago. E Burke lembrava que a sociedade é feita de pequenas tradições, de responsabilidade mútua, não de decretos frios assinados em Brasília. Quando o Estado resolve ser pai, geralmente termina como padrasto bêbado. E aqui, eu confesso, tenho saudades de Machado de Assis, que enxergava a hipocrisia da caridade pública em cada esquina do Rio de Janeiro do século XIX. O personagem Quincas Borba já diria: ao vencedor, as batatas. No Brasil de hoje, parece que ao derrotado, os apartamentos subsidiados. Mas, atenção, isso não é compaixão cristã, é cálculo eleitoral. Notícias recentes confirmam essa suspeita. A revista Pesquisa FAPESP mostrou que o governo federal investe pesado em programas piloto de Housing First, mas ainda sem avaliação clara de resultados.
o Guardian publicou matéria sobre o impacto positivo de transferências em dinheiro nos Estados Unidos. Só que lá, meus caros, há instituições mais sólidas. Aqui, a tentação é usar o sem-teto como massa de manobra. Dá-se o subsídio, tira-se a foto e espera-se o voto. Enquanto isso, a classe média que paga aluguel sem desconto olha pela janela e vê que o vizinho de barraca ganhou preferência no programa habitacional. O risco é criar ressentimento. E o ressentimento é combustível para revoluções, já dizia Dostoiévski em Os Demônios. E é aqui que a Bíblia entra com sua navalha. Quem não trabalha, também não coma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Paulo não estava pregando contra os pobres, mas contra a preguiça institucionalizada. O problema do Estado moderno é exatamente esse. Transforma a exceção em regra. Em vez de ajudar o sujeito a se levantar, amarra-o eternamente na condição de assistido. Olavo de Carvalho, com sua língua de chicote, teria dito que a miséria no Brasil não é falta de dinheiro, é excesso de Estado. E tem razão. O país não sofre de escassez de bondade, mas de abundância de paternalismo. Criamos uma classe de cidadãos cuja identidade é beneficiário. E, meus caros, o Brasil adora criar castas. Temos a casta dos concursados vitalícios, dos políticos com foro privilegiado. E agora, quem sabe, a casta dos subsidiados permanentes. O filósofo C.S. Lewis já avisava: o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções. Pois bem, aqui estamos, construindo uma autoestrada com verba pública e carimbo social. Enquanto escrevo, lembro de uma reportagem da CBN mostrando a tentativa de implantar o Housing First em algumas capitais brasileiras. O repórter entrevistava um beneficiário que dizia: agora tenho casa, mas continuo na rua porque aqui é minha comunidade. Eis o dilema. Você pode dar teto, mas não cria raízes com cimento. O problema não é apenas material, é espiritual. E espiritualidade não se compra com verba orçamentária. Conclusão. E assim chegamos ao final da nossa crônica. Se há uma moral nessa história, é a seguinte: não adianta subsidiar casas se não subsidiarmos também virtudes. O Estado pode dar teto, mas só a família, a fé e a comunidade dão chão. Sem isso, o apartamento vira apenas mais um endereço vazio, pronto para aparecer nas estatísticas do IBGE. Então, eu pergunto a você que me acompanha: será que o governo deve mesmo subsidiar moradores de rua, ou estamos apenas empurrando a sujeira para baixo do tapete de concreto? Quero ver sua opinião aí nos comentários. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou dessa reflexão ácida, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo e se inscreva no canal Na Fé com Ironia. E para fechar com humor, dizem que no Brasil até milagre tem imposto. Resta saber se, quando Jesus multiplicar os pães, o governo vai exigir contrapartida no cadastro único. Até a próxima, meus caros. Que Deus nos dê teto, mas sobretudo nos dê juízo.